Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão que está no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 12. Quero que você preste atenção nesse versículo. E de noite, me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E eu quero que você preste atenção principalmente nessa parte do versículo, que eu vou ler novamente. E não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Qual é o contexto disso aqui? Neemias foi um dos responsáveis, um dos precursores para a edificação da cidade de Judá novamente, sabe? Mais especificamente a reconstrução dos muros de Jerusalém. A Bíblia nos conta, né, que o povo de Israel estava ali na cidade de Judá e tudo mais. Chega o rei Nabucodonosor, destrói aquela cidade, destrói o templo, queima os muros e leva o povo exilado para a Babilônia. E depois deles ficarem 70 anos exilados na Babilônia, eles voltam novamente para Judá. Porém, a cidade estava destruída, sabe? E a Bíblia nos conta no capítulo 1 de Neemias que Hanani, né, ele vai até a fortaleza de Suzã, na Síria, onde Neemias estava. Neemias era judeu e ele era copeiro do rei. E chega Hanani e fala para Neemias qual era a situação da cidade de Judá, sabe? Depois deles voltarem do exílio. E Hanani conta que a situação do povo de Judá era de miséria e de desprezo. Quando Neemias ouve isso, ele se entristece muito. Ele vai orar, vai jejuar a Deus e tudo mais. E depois de mais ou menos de 4 meses, ele vai ter com o rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, como eu já tinha dito antes. E quando ele chega diante da presença do rei, o rei percebe que ele estava triste. O rei percebe que o semblante dele não estava... Sabe, porque ele nunca havia chegado diante da presença do rei com tristeza. Sempre chegava com alegria, e o rei percebe isso no rosto dele. E que a tristeza era de alma. E aí o rei pergunta para ele, sabe, qual que é a situação, Neemias? E aí ele fala, ele diz da seguinte forma: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade, lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E aí o rei vai perguntar para ele, e o rei disse: que me pedes agora? Então, e Neemias fala: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo aceita em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. E depois Neemias vai fazer outros 2 pedidos para ele, né? Cartas para os governadores das cidades que ele iria passar até chegar em Judá. E também ele pede a Asaf, né, o chefe lá do jardim do rei, madeira, para ele reconstruir as portas dos muros de Jerusalém e tudo mais. E aí a Bíblia nos conta também que 2 pessoas já, quando ficam sabendo que alguém queria o bem da cidade de Jerusalém, já se levantam contra Neemias: Sambalate e Tobias. Essas 2 pessoas já se levantam. Tanto é que no versículo 10 do capítulo 2 de Neemias diz da seguinte forma: o que ouvi no Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só a situação. Neemias querendo edificar novamente Judá, reconstruir os muros de Jerusalém, querendo o bem da nação dele. Já 2 pessoas já ficam sabendo que alguém queria o bem de Jerusalém, já se levantam contra, né? Sambalate e Tobias. Só que a Bíblia fala que Neemias chega a Jerusalém e ali ele fica 3 dias. E ficando ali 3 dias, a Bíblia fala aqui, ó, presta atenção nisso. E de noite me levantei. Presta atenção nisso. Ele levanta de noite, no horário, sabe, digamos assim, bem cuidadoso, que ninguém ia ver. E ele fala: eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Isso que me chamou muita atenção. Neemias não havia contado para ninguém qual era o projeto que Deus tinha colocado no coração dele para fazer naquela cidade de Jerusalém. Isso aqui fica uma lição muito importante para nós. E esse versículo me chamou muita atenção por causa disso. Muitas vezes Deus coloca projetos nas nossas mãos, no nosso coração, para a gente executar, e a gente quer contar para as pessoas. A gente quer ter apoio das pessoas. Às vezes dos nossos pais, às vezes de um líder religioso, às vezes de um amigo, às vezes
a gente quer ter apoio, a gente quer que as pessoas entendam, sabe, o que é que Deus está falando para nós. Só que muitas vezes o que Deus vai colocar como projeto no nosso coração, sabe, é algo que tem que ficar entre nós, sabe, você e Deus. Não pode, ninguém nem deve saber disso, porque a Bíblia fala aqui, né, Neemias falando, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Sabe, como se ele falasse, cara, quem realmente precisa saber do projeto de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Deus colocou no meu coração, é somente quem pode me ajudar, que no caso aqui foi o rei Artaxerxes, sabe, e a esposa dele estava junto, então somente os dois ficaram sabendo. E o rei ajudou demais Neemias, ajudou demais. E Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é quem realmente pode nos ajudar com algo, sabe? Ele é o nosso ajudador. E muitas vezes não, a gente quer ficar contando os nossos projetos para as pessoas, a gente quer ficar falando as coisas para as pessoas. E talvez o que Deus esteja querendo falar aqui nesse vídeo, principalmente, Deus tem uma reconstrução a fazer e utilizando a sua vida. Eu não sei em que área, sabe, no que Deus quer te usar. Às vezes você vai ser uma pessoa que Deus vai usar para restaurar casamentos. Talvez ajudar as pessoas com, sei lá, com traumas, com uma saúde mental ou com uma vida financeira, ou não sei. Alguém que Deus vai utilizar para ser um músico muito usado por Deus, ou um pastor, ou não sei. Não sei qual é a vocação, qual é o chamado que Deus colocou. Mas Deus tem que fazer uma reconstrução, muitas vezes. E Ele vai usar muitas vezes a sua vida, sabe? E às vezes a gente quer ficar contando os projetos de Deus para as outras pessoas. Pessoas que nem podem nos ajudar, sabe? E às vezes, por exemplo, Sanbalat e Tobias nem sabiam exatamente o que Neemias ia fazer em Judá. Mas já se levantaram contra. Imagina se eles soubessem. Se Neemias tivesse abrido a boca e falado o que ele ia fazer lá. Sabe, ele estava dando munição para os inimigos dele. Então, talvez o que, principalmente Deus queira falar através desse vídeo aqui hoje fique em silêncio. Fique em silêncio a respeito daquilo que Deus põe como projeto, sabe, no seu coração. Fique em silêncio. Fale apenas para quem realmente pode te ajudar. E eu falo, antes de Neemias falar com o rei, sabe, o rei concedeu um pedido para ele. Antes dele falar, a Bíblia fala: então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ou seja, primeiro ele foi orar, depois ele foi dizer ao rei, sabe? Pegue isso para sua vida também. Primeiro vai orar. Primeiro vai orar. Primeiro vai orar ao rei, sabe? Ao Deus dos céus. Depois você vai falar com o rei, sabe? E conte somente para quem Deus permitir você contar. Cara, a maioria das pessoas não precisa saber nada da sua vida, dos projetos que Deus tem para você, sabe? Guarde silêncio, faça a obra e o projeto de Deus muitas vezes em silêncio, sem falar nada para ninguém. Só você e Deus no secreto. A palavra de Deus para você é hoje. Hoje o que Deus coloca no meu coração é uma palavra simples, mas o que Deus põe no meu coração hoje fique em silêncio. Guarde os projetos de Deus no seu coração. A Bíblia fala que quando Maria estava olhando para Jesus e tudo mais no templo, que ele sumiu durante 3 dias, eles vão procurar, ele estava lá no templo, falando com os doutores da lei, os fariseus e tudo mais. A Bíblia fala que Maria guardava tudo no seu coração, sabe? Maria não ficava, sabe, tentando entender ou tentando discutir com Jesus as coisas. Ela via as profecias que eram ditas a respeito do Messias, que era o filho dela, sabe, então filho do Deus Todo-Poderoso também, mas enfim, o verbo que se fez carne. Mas ela via todas as situações, todos os milagres, todas as coisas. A Bíblia fala que ela guardava tudo em seu coração. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, ficar em silêncio, guardar as coisas no nosso coração, os projetos de Deus, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, e fazer as coisas em silêncio, porque muitas vezes Deus trabalha no silêncio, no secreto, sabe? Por isso que a Bíblia fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ore a Deus. Não é nas ruas, não é nas praças. Fica com essa palavra. Guarde silêncio. Faça as coisas de Deus, sabe, com inteligência, com sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida.